Bom, pessoal, nosso assunto aqui agora é interoperabilidade das tecnologias blockchain. Tem um monte de gente aí falando sobre várias tecnologias, né? Inúmeras aí, tokenização, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquele outro. O que a gente veio aqui bater um papo com vocês, trazer algumas informações, vou fazer algumas perguntas aqui para os nossos participantes, com a intenção de demonstrar que essa interoperabilidade ela é viável entre todas as tecnologias, lógico, mas a gente tem um pouquinho de trabalho aí para fazer, tá bom? Eu sou Sérgio Medeiros, sou responsável por vendas e estratégia de negócio da Sevencom. A Sevencom é uma empresa que, inclusive, está presente aí no evento. É uma empresa que trabalha com blockchain já há 8, 9 anos, quando começou a onda de blockchain no Brasil. A gente tem alguns casos de monitoramento, rastreamento, investimentos, no mercado financeiro bastante presente. Então, vamos lá, vamos começar o bate-papo. Eisele, meu parceiro, se apresente, diga o que faz a R3 e depois a gente vê. Tá bom. Bom, primeiro agradecer, né, ao Sérgio, ao Davi, que a gente vai estar conversando aqui, nessa próxima meia hora aqui. Agradecer a Sevencom pelo convite. Eu achei até que eu estava atrasado, mas na verdade atrasou aqui, né, o painel. E eu estava justamente num painel falando sobre tokenização de ativos imobiliários, né? E, bom, antes de mais nada, né, eu sou Marcelo Eisele, hoje eu sou Country Head da R3 aqui no Brasil. A R3 é uma empresa que desenvolveu, né, um blockchain chamado Corda para o mercado financeiro. E a gente tem trabalhado desde 2015, né, nessa solução para o mercado financeiro. Eu já tenho trabalhado com blockchain desde final de 2015, né? Em 2016, com duas outras pessoas, eu fundei a Blockchain Academy, que foi a primeira escola de blockchain aqui no Brasil. Então, eu estou começando já a me sentir velho do assunto blockchain, por incrível que pareça, né? Mas eu estou achando ótimo tudo o que está acontecendo. Eu fiquei um tempo fora, né, do mercado, fui trabalhar na Microsoft, eu e o Davi, a gente trabalhou junto, e agora estou voltando, desde novembro, estou tocando a R3 aqui no Brasil. E eu, assim, muito contente de ver, né, o impacto do tamanho desse evento aqui, né? Um monte de gente falando sobre tokenização, um monte de gente falando sobre real digital, ou seja, as coisas estão acontecendo, né? Só que a gente tem um desafio pela frente, né, que é exatamente o que vai ficar, né? Porque, diferentemente da internet, que a gente tinha um padrão, né, lá em 94, TCP, aqui eu acho muito difícil a gente ter só uma blockchain que vai dominar o mundo inteiro. Então, o grande desafio, né, além dos desafios que a gente já está vendo, né, de para que serve alguma coisa que eu vou tokenizar, né? Hoje, eu até brinco aqui, o pessoal não gosta muito não, mas eu brinco que hoje tokenizar virou paleta mexicana. Todo mundo quer tokenizar tudo, até boi, né? Exatamente. Então, agora, precisa sempre aquela pergunta, né? Pô, eu vou tokenizar para quê? Né? O que me traz de benefício? Né? O que me traz de... que dor que eu vou resolver? Né? Então, eu acho que esse tipo de evento é muito rico por causa disso, para que as pessoas, os empreendedores que estão aqui escutando, né, as pessoas que trabalham com blockchain ou com criptomoeda, né, troquem informações, porque a gente está trabalhando em uma coisa nova, né? Então, o próprio blockchain, né, ele lá de 2008, que nasceu com o Bitcoin, né, depois uma série de blockchains nasceram depois do Bitcoin. Existe muita coisa nova, né? Então, muita gente desenvolvendo solução. Então, é um mundo novo para todo mundo. E esse assunto de interoperabilidade, ele é super importante e a gente tem que começar a falar, né? Pegar o exemplo, por exemplo, do Drex, né, que é a plataforma do real digital, né, que vai estar sendo feitos os testes agora,
né? Eles usaram uma tecnologia chamada Hyperledger Bezo, né? Que é uma tecnologia baseada no Ethereum, mas é uma blockchain privada, permissionada, tem toda a segurança, né? Como a do Corda também, né? Então, vendendo meu peixe também, mas, efetivamente, eles escolheram, por uma questão de EVM, coisa e tal, eles escolheram, né, usar o Hyperledger Bezo. Só que nem todo mundo vai usar Hyperledger Bezo, né? Vão ter bancos, vão ter instituições que vão usar outras tecnologias, né? Então, é fundamental, né, a gente começar a discutir isso, né? A própria R3 acabou de lançar uma nova versão da sua solução, do Corda, que é a 5.0. Essa versão ela já vem Cloud Red, a gente já está trabalhando nessa questão da interoperabilidade, né? E a gente fez, inclusive, né, uma prova de conceito, né, entre o nosso blockchain, o Corda, e o Hyperledger Bezo, né? A gente fez uma transação, né, que já está publicada. Quem tiver depois curiosidade, é só acessar o site da R3, onde foi feita uma transação de swap, né, uma transação financeira, que foi liquidada atomicamente entre a nossa blockchain e o Hyperledger Bezo, né? E foi desenvolvido uma solução, né, uma blockchain dentro do Hyperledger, que chama Harmonia. Então, quem também tiver interesse em conhecer, né, foi desenvolvido essa solução para justamente ajudar na conexão. Então, assim, é um ponto crítico, acho que é um ponto que a gente vai ter que trabalhar muito, né, como que a gente faz essa interoperabilidade. Porque, além da interoperabilidade entre blockchains, a gente tem um desafio também de, para quem trabalha nas empresas, né, em tecnologia, como que eu faço a interoperabilidade entre os sistemas legados, né? Então, a gente está falando aqui de muito trabalho que a gente vai ter nos próximos anos para colocar isso tudo de forma redonda, né, isso conversando. Desculpa se eu já respondi um monte de coisa. Não, mas não. Fica tranquilo. Me animei aqui. Não, fica tranquilo. O discurso foi bom, eu acho que era o primeiro objetivo, né? Davi, meu parceiro, se apresente novamente aí para o público, né? Já participamos de outros painéis hoje. Se apresente e eu já deixo a pergunta para você. Sua experiência aí no mercado financeiro, Latam, visitando empresas, bancos e etc, etc, etc. Como é que você vê, né, o mercado tratando de interoperabilidade das redes blockchain, híbridas ou não, e tudo mais, né? Conta um pouquinho para a gente o que você vislumbra no mercado todo aí com a sua experiência Latam aí. Vai lá, Davi. Obrigado Sérgio, obrigado Eisele, né? Obrigado aí Sevencom pelo convite, pela oportunidade de participar aqui desse bate-papo incrível, né? Como o Sérgio bem colocou, grandes parceiros aqui de negócios, né? E, bom, falar um pouquinho da minha jornada, eu acho que é importante, né? E Davi Cunha, eu sou CEO da Trust Tecnologia, né? É uma empresa bastante jovem aí no mercado, mas que traz uma experiência bem importante aqui no setor financeiro, né? E, bom, falando um pouquinho da minha jornada como, né, CEO, eu comecei, né, com blockchain relativamente cedo, ali 2015, 2016, eu comecei a explorar a tecnologia, alguns casos de usos bem inovadores, eu diria, para a época, né? Seguros paramétricos, né? Conexão de blockchain com IoT para monitoramento de cadeia de valor. De lá eu fui aplicando a tecnologia. Depois, em 2018, eu mudei um pouco de áreas, né? Fui para uma frente de Open Finance, né? Montei meu próprio business, né? Dali nasceu uma plataforma, em 2019 nasceu uma plataforma Open Finance, que dali derivou para o que hoje é o Bank4, uma plataforma
que combinava tanto o Open Finance com um Bank as a Service. Dali eu parti para alguns empreendimentos, né? Comecei a explorar o uso da tecnologia em alguns cenários, como o próprio caso aplicado para Loyalty, né? Depois, mais recentemente, eu comecei a atender a Microsoft, né? Dentro da Microsoft, eu tive uma experiência incrível de aplicar a tecnologia blockchain em vários casos de uso, com grandes parceiros, né? Aqui alguns dos parceiros que nós co-desenvolvemos algumas soluções durante esse período de alguns anos que eu passei dentro da Microsoft. E em final de 2021, montamos um grupo e decidimos participar do Lift Challenge, Real Digital. Na época, CBDC estava ganhando força no mundo, né? E participar do Challenge foi incrível, foi uma oportunidade de conhecer ali junto com o Banco Central. Formamos um consórcio Microsoft, Sinqia, Visa e AgroToken. Entregamos um piloto fim a fim na época, inclusive foi reconhecido pelo Banco Central como o caso de uso mais completo, aplicando uma CBDC desde o processo de onboarding, né, passando pela tokenização, negociação, marketplace, né, conversão internacional de moedas. Então foi um aprendizado muito importante. Dali nós desenvolvemos um núcleo dentro da Microsoft que começou a olhar para esse mercado de forma muito forte, sempre buscando ir além da tecnologia, né? Uma das coisas que eu sempre busquei foi olhar não as tecnologias só como fim, mas como meio para habilitar novos negócios, né? Dali, nós realmente decidimos ter um papel de liderança no Real Digital, né? Construímos modelos. Agora em maio, nós participamos do workshop de tokenização no Banco Central, do nosso paper, né? Nós desenvolvemos um modelo de arquitetura, incluindo a interoperabilidade, já pensando nesse modelo híbrido, né? No final do dia, o cliente tem que ter opção, né? Trabalhar com padrões como EVM, mas extrair o valor do ecossistema, né? O seu uso Corda, por exemplo, hoje para um modelo de negócio específico, eu poder ter um modelo de interoperabilidade que, né, trouxesse fluidez para os negócios. E nós apresentamos esse modelo, ele foi reconhecido como uma arquitetura de referência, inclusive o próprio Banco Central hoje vem utilizando muito essa arquitetura que nós levantamos, e dali eu entendi que era preciso pensar no uso dessa tecnologia, do blockchain, do Real Digital, não só como tecnologia e meio, mas principalmente no negócio, né? Eu comecei a perceber que nossos clientes, né, principalmente grandes corporações na Latinoamérica, não só, focava muito aqui no Brasil, mas não só no Brasil, mas toda a América Latina, tinham a necessidade de, como é que eu ganho dinheiro com esse blockchain, afinal, né? Como é que eu monetizo, como é que eu trago novas receitas do uso da tokenização, né? E dali eu vi a grande oportunidade, né, do fato de estar envolvido em vários consórcios, na época ainda a Microsoft, trabalhando 4 consórcios oficiais, mais alguns extraoficiais, foi que eu tomei a decisão de falar, não, nós precisamos levar o blockchain, a tokenização para os negócios, para o dia a dia, né, como é que eu de fato ganho dinheiro, né? Esse é o grande ponto. Daí que nasceu a Trust, exatamente, um grande parceiro da Microsoft, aqui inclusive da R3, da Sevencom, exatamente com o objetivo de trazer esse conhecimento de negócio, de transformacional de negócio e regulatório, né, ajudando a trazer aplicabilidade, tecnologia, o que eu chamo de tecnologia aplicada, né, porque no final do dia, seja o banco, a instituição financeira, seja a exchange, eles querem fazer o uso da tecnologia, mas de maneira que ele possa também, seja se tornar mais eficiente a operação ou trazer novas receitas. Então, ali, a grande oportunidade que eu identifiquei, enxerguei, tendo esse ecossistema muito forte, muito dinâmico, né, eu fundei a Trust. Hoje nós já estamos envolvidos aí em projetos de tokenização, trazendo isso para o negócio, né? E aí, começando a fazer esse link, né, com a questão da interoperabilidade, a interoperabilidade sempre esteve no cerne desse modelo, né? Por quê? Quando eu crio uma rede, eu crio um token, né, um dos grandes
das grandes possibilidades, um dos benefícios desse token é ter liquidez, né? Ninguém quer comprar um token, né? Paga ali o valor dele, e depois não consegue negociar, não consegue vender para... A mesma coisa que eu abrir uma conta, colocar o saldo lá e não conseguir mais tirar o saldo daquela conta, não consigo fazer um pagamento, eu só pago para aquele conjunto de serviços que o banco me pré-determina. Isso é péssimo. Então, a liquidez, ela é muito importante. Então, a interoperabilidade, né, num mundo cada vez mais cross-blockchain, né, não dá para esperar que o mundo inteiro vai ter um blockchain único, porque cada negócio é diferente, né? Regras são diferentes, necessidade de negócio, tempo de resposta, tempo de processamento, mecanismos de consenso, tudo isso tem que ser adaptado. Então é natural que os negócios vão ser multi-blockchain. Então, a capacidade de interoperar, ter liquidez, vai ser muito importante. Do ponto de vista de negócio, é muito importante, porque para o usuário é a garantia de que ele vai ter tranquilidade para explorar o uso da tecnologia, utilizar os ativos. Se amanhã ou depois ele quer sacar ou mudar de rede, ele pode, sim, com tranquilidade, porque através do uso de padrões, ele consegue ter muita flexibilidade, né? Evitar a concentração de mercado, isso é um ponto importante, né? O regulador, ele não quer que... né? Essa é uma parte bem boa, Davi. E essa parte da concentração de mercado, essa parte do mundo todo, né? Eu queria já emendar uma outra pergunta, né, nesse mesmo sentido, aí o Ezeli me complementa. A interoperabilidade hoje, ela é bastante importante, tá? Todo mundo fala interoperabilidade, mas a gente não pensa muito nisso, cada um está pensando no seu único, né? Aí o que acontece? Na sua experiência, R3, que você viu aí, tem algumas CBDCs que estão utilizando, tem alguma utilização já dessa interoperabilidade, complementando aquilo que o Davi estava falando, que o mercado precisa disso? Existe já isso hoje? Como é que está isso hoje? A R3 se preparou para isso e também se preparou também para jogar outros jogos, né, que talvez não seja a principal tecnologia, e sim a tecnologia que vai ser interoperabilizada, né? Como é que está isso aí, na sua visão? Bom, vou falar um pouquinho da R3, mas depois eu vou falar minha visão também, né, do assunto. A R3, obviamente, está se preparando, né? Como eu comentei, a gente acabou de lançar uma nova versão, ainda é recente, né? Então a gente tem já um case que foi feito na Europa, né, de uma liquidação atômica entre o Hyperledger Bezo e o Corda, né, de uma transação de DVP, né, Delivery versus Payment, e que foi um sucesso, né? Então, agora, mais importante de tudo, esse é um assunto que eu queria trazer também, é a segurança, né? Então, a gente está, obviamente, indo para frente com um monte de projeto, não tenho dúvida que os projetos vão avançar, mas ainda existe a questão da segurança, né? Como que eu garanto que essa interoperabilidade ela vai funcionar de forma segura, né, para que não tenha nenhum tipo de fraude ou hackeamento nesse processo. Então, assim, não é simples, né? A R3 e outras empresas também têm investido muito na questão de segurança, confidencialidade, né? Então, como eu tinha comentado no começo, né, a R3 desenvolveu um blockchain específico para o mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro ele trabalha de forma regulada e ele tem uma série de características. Então, no caso das blockchains que vieram das blockchains públicas, né, toda transação entre duas entidades do mercado financeiro, ela é spreadada para toda a rede que faz parte daquela rede. Isso não é aceitável, não é desejável pelo mercado financeiro, né? Porque existe a questão da confidencialidade, né? Então, a gente desenvolveu nossa DLT, né, preocupado com isso, ou seja, se eu faço uma transação com um outro banco ou uma instituição financeira, só essa instituição financeira que eu estou fazendo essa transação e eu que temos o conhecimento efetivo da transação. E essa transação ela não é
compartilhada com os outros componentes da rede. Por que isso? Porque, né, o mercado financeiro desejava ter isso, né, e isso está sendo trabalhado, já é nativo do próprio Corda e está sendo trabalhado nos outros blockchains também, né? Porque isso é fundamental, né? Você garantir a confidencialidade das informações. E também quando você faz o spread, né, da transação, se você, no caso de uma rede, nem todo mundo que está naquela rede tem o mesmo poder computacional igual, né? Então, não dá para comparar um poder computacional do que um grande banco tem versus um banco pequeno, né? Então, quanto que esse banco pequeno vai ter que também desembolsar para guardar as transações que foram feitas? Então, assim, por isso que eu acho que é muito importante, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá no Drex, né, no piloto, porque, obviamente, está todo mundo preocupado com isso, né? E, obviamente, vão resolver essa questão para que, efetivamente, garanta a confidencialidade e a segurança. Então, não tenho dúvida disso. Eu acho que os testes vão evoluir lá no Drex e vai mostrar que a plataforma que foi escolhida ela é segura também, né? Então, eu acho que é uma tendência de todo mundo estar preocupado com isso, né? É um mundo novo, né? A própria R3 agora, a gente ganhou uma concorrência para emitir a moeda do Emirados Árabes, né? E Arábia Saudita, né? Então a gente está com toda a equipe lá desenvolvendo o CBDC, que é a moeda digital dos países, só que ela é um pouco diferente, né? Vai ser uma moeda digital onde o Banco Central já entrega diretamente para o cidadão, né? E aí, obviamente, não passa pelos bancos, que é o modelo, né, que é o modelo que está sendo feito aqui no Brasil, que eu entendo que é o modelo mais interessante, porque efetivamente você tem um banco que é importante, né, para a sociedade, para todo mundo. Então, tirando a China também, que tomou a decisão de mandar a sua moeda digital diretamente para o cidadão, né, aqui o modelo é um pouco diferente. Os bancos vão fazer, né, a gestão e a entrega desse real digital para o varejo, né? Então, eu acho que a gente está muito bem encaminhado nessa questão, né? E, obviamente, está no momento de teste, a gente vai ver o que vai acontecer, mas não tenho dúvida que a gente está caminhando, né? Vai ter sucesso, vai ter alguns percalços aí no caminho, né? Porque faz parte da inovação o acerto e erro. Então, acho que a única questão que eu sempre coloco é a questão da segurança, né? Precisa estar muito preocupado com isso. Não, perfeito. Eu acho que o tema interoperabilidade é muito extenso, é muito polêmico até, né? Tem gente que defende uma tecnologia, defende outra, mas eu acho que todas elas têm que conviver. Saindo um pouco do mercado financeiro, Davi, com a sua experiência fora do mercado financeiro, que mercado financeiro está todo mundo falando aqui, Drex, piloto digital, tokenização, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer não sei o que lá. E a aplicabilidade dessa interoperabilidade em outros tipos de setores, como o agro, que a gente já falou aqui de manhã, a indústria, a saúde. Você acha que isso é importante? Isso faz sentido ter várias tecnologias sendo tendo essa conversa, né? Mesmo porque uma rede de logística talvez escolha uma tecnologia, uma de saúde escolha outra. Dá uma palhinha aí pela sua experiência do que você viu aí nessa interoperabilidade dos setores e com as várias outras tecnologias. Mas não fala do financeiro, que aqui todo mundo já falou de financeiro. É difícil, né? Tudo vai no financeiro, tudo deságua no dinheiro, mas vamos tentar abstrair. Você está há mais de 10 anos focado no setor financeiro. É verdade. 33 anos no mercado financeiro. 40 anos. Fala do mercado de saúde. É difícil. Mas antes de responder, para fechar esse ponto, dizer que esse é um tema crítico e nós estamos olhando e já temos explorado e estudado, né, e trazendo formas para resolver essa questão do debate da privacidade, né? Então, acho que esse é um tema super em foco.
E aí, puxando a questão do não financeiro, né, eu vou trazer um pouco da minha experiência até ao longo ali de alguns anos junto com a Microsoft. Né, acho que eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos muito interessantes, né, importantes. Assim, né. A aplicabilidade é imensa. Né. Começa tentar olhar casos de usos não financeiros. Por exemplo, mercado de carbono. Né? Acho que é um caso muito interessante e clássico. Né? O mercado, nós estamos passando por uma fase aí de regulamentação, de colocar em prática, né? Toda uma disciplina no sentido de viabilizar a negociação de ativos do mercado de carbono. Então, a gente lá atrás falava, né, como negociar CBIOS, né, como transformar a plantação, a despoluição do rio ou a preservação ambiental em negócio. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns projetos, inclusive bancos globais. Tive um banco global que utilizou uma tecnologia, uma estrutura toda, na época, baseada em Microsoft, onde fizemos todo o processo de tokenização de ativos. Então, o pequeno agricultor usava a terra dele como garantia, né, em resposta a uma preservação ambiental, né. Ele transformava isso em CBIO, tokenizava isso, e foi criado um mercado um marketplace, um mercado secundário, onde ele podia pegar esse token, vender para investidores, isso globalmente falando, né, era multimercado, podia negociar e com isso gerar receita para o pequeno agricultor, gerar liquidez, gerar fontes de renda, né, muitas vezes permitir que o investidor global possa trazer para um pequeno agricultor aqui no Brasil. Então, esse é um caso bem emblemático, né, do uso da tecnologia. O blockchain é no-brainer aqui, porque toda a questão da transparência, do laço, garantia, por exemplo, que aquele pedaço de terra não ia ser vendido, negociado, né, aquele crédito de carbono não ia ser negociado mais de uma vez. Então, acho que é um caso fantástico do uso da tecnologia. Mais um caso interessante, que eu também tive a oportunidade de me envolver, com relação olhando o mercado agrocommodities, né? A gente tem hoje a possibilidade de você tokenizar grãos, né? Então, hoje, vamos pegar o caso do agricultor, né? O agricultor que, por exemplo, vende soja. É o que aconteceu essa semana, né? Aconteceu essa semana. Aconteceu essa semana. Exatamente. O agricultor de soja, ele tem que acompanhar o preço do mercado, né, para poder negociar. Muitas vezes ele não está no melhor momento de mercado, ou o preço da soja caiu, e o que ele faz? Ele pega essa soja, né, ele deixa armazenado no silo, né, e espera o preço subir. O problema ele precisa plantar, ele precisa comprar, ele precisa vender, ele precisa pagar o empréstimo de insumo dele, que não é pequeno, que a gente sabe que só aumenta, né? E o que ele faz? Ele deixa a soja no silo, ele tokeniza isso, né? Ele traz isso para um arranjo, onde ele consegue negociar isso através de uma parceria com a empresa de pagamentos, por exemplo, né? E com isso ele antecipa, né? Obviamente ali você tem a oportunidade de uma instituição financeira ofertar algum tipo de crédito, antecipação, ele deixa a soja dele ali como garantia, e ele traz liquidez, ele tem acesso ao dinheiro de que ele precisa para fazer suas operações do dia a dia, né? Ou seja, mesmo os casos não financeiros desaguam no financeiro, né? Então, esse é o ponto, né? Então, o que a gente está testando hoje no Drex, no Piloto Real Digital, e a tecnologia e todas as coisas que estão acontecendo por aqui, inclusive aqui no Blockchain Festival, né, que todo mundo está falando de tokenização, todo mundo está falando de ganhar ou não dinheiro, investimento. Então, tudo acaba no financeiro. Me dá, então, assim, 1 minuto, você vai me falar sobre a interoperabilidade, na sua visão, que não desague no financeiro. 1 minuto, Davi. Pá! Eu sei que é difícil, porque tudo deságua lá. Acho que um caso, talvez não financeiro, vamos colocar a questão de risco, né? O risco. Mitigar Perfeito. risco. Então, um caso de uso interessante, por exemplo, você usar, em termos de cadeia de valor, né? Por exemplo, eu quero
Sou uma empresa que quero vender uma seguradora, por exemplo. Tá? Certificação do que aconteceu. Do que já aconteceu. Do que já aconteceu. Exato. Então eu posso, por exemplo, certificar, por exemplo, vamos pegar o caso do boi, né? Acho que é um caso emblemático aqui. Então, eu usar a tecnologia blockchain para monitorar, traquear bois, porque no final do dia eu preciso vender, né? Negociar o boi, negociar a carne. Ou seja, eu preciso... negociei e cheguei no investimento, no dinheiro. Não, mas é questão de risco. Sim, mas é assim, a gente está certificando, utilizando a tecnologia, né? Mas por quê? Por causa de um único motivo lá na frente, né? Da comercialização, da arroba, que a gente falou aqui mais cedo e tudo mais, né? Da brincadeira da arroba, né? Mas é assim, olhando para a tecnologia e interoperabilidade de todas elas, aonde está, né? Não interessa se é uma certificação, não interessa se é uma tokenização e tudo mais, a gente vai desaguar sempre no financeiro. É bastante difícil não desaguar no financeiro, tá certo? Então, assim, tudo isso que está acontecendo aqui, piloto real digital e tudo mais, eu acho que isso é bastante importante para a gente entender como é que funciona realmente tudo isso, né? Eisele, você tem 30 segundos para me falar a sua interoperabilidade. Desafio, né? É difícil. Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre interoperabilidade, né? Eu acho que é importante todo mundo que está aqui empreendendo em blockchain ou começar a estudar blockchain, façam isso, né? Estudem, vai lá aprender a programar em Solidity, que é importante, vai lá aprender a programar em Corda, que também é importante, busquem, né, desenvolvimento, porque todo mundo vai precisar. Né? Todo mundo. Todo mundo vai precisar. Então, essa é a dica que eu dou. Quem inclusive for dev e precisar fazer uma certificação em Corda, por favor, pode me procurar, que eu vou dar depois um código aí de desconto aí para fazer essa certificação. Eu já vendi meu jabá aí, tá? Maravilha. Tá sempre bom. Davi, obrigado. Eisele, obrigado. Obrigado. O assunto é polêmico, o assunto é difícil de a gente chegar não em um lugar diferente a não ser o dinheiro, o investimento, a valorização. Terão outros assuntos polêmicos aí que a gente está discutindo, né? Alguns parceiros nossos aí, chamado privacidade e confidencialidade. São coisas diferentes e que também fazem parte da interoperabilidade. Amanhã a gente vai discutir privacidade e confidencialidade. Espero que vocês estejam lá para discutir comigo e com o grupo que vai estar aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.